Deputada, a CPI da região serrana, o que deu? Olha, a CPI, ela fez um trabalho sério, um trabalho bastante profundo sobre o que aconteceu aqui e chegou a conclusões bastante sérias. Bom, no primeiro momento se fez uma avaliação política, institucional, ou seja, das responsabilidades. O que se viu é que todos os pontos que levaram a que essa catástrofe chegasse de forma tão pesada sobre a cidade, sobre as pessoas, tem a ver com uma omissão anterior das 3 esferas de governo, na verdade uma omissão anterior do Estado, ao não se ter, apesar de se saber que geralmente durante os verões do nosso país, nós temos as chuvas e essas chuvas levam a que várias cidades sofram enchentes, sofram, enfim, inundações. Apesar de se saber de todas essas possibilidades recorrentes, não se construiu um planejamento estratégico que pudesse evitar, né, com que as populações sofressem como a da Serra sofreu. Então, nós nos deparamos com um programa de defesa civil completamente inexistente. Nós estivemos nas 7 cidades que foram afetadas pela tragédia, tirando Friburgo, onde existia uma tentativa que não se podia nem ao menos dizer que Friburgo tinha uma defesa civil, mas tinha pelo menos uma equipe que tentava construir uma política de defesa civil. Tirando Friburgo, no restante das cidades, inclusive aqui em Teresópolis, era completamente inexistente. A atuação do INEA. Lamentável. A atuação, pelo que nós vimos durante o processo da CPI, foi lamentável. O que ficou claro é que o poder, né, de fiscalização que deveria ser exercido pelo INEA era muito deficiente. Não vem sendo? Até hoje não vem sendo, e não só nessa questão das catástrofes. Por exemplo, em São José do Rio Preto, a prefeitura de São José do Rio Preto, ela fica dentro de um rio, ela foi construída dentro de um rio. Então, como que pode você ter um instituto... Quer dizer, a sede do Poder Público Municipal já está dentro do rio. A própria prefeitura está dentro do rio. E se nós formos olhar no conjunto das 7 cidades afetadas, nós vamos encontrar escolas, nós vamos encontrar igrejas, nós vamos encontrar supermercados, nós vamos encontrar, enfim, a população alojada não só nas margens, mas inclusive dentro dos próprios rios. A quem cabe essa fiscalização? No primeiro lugar, o município, que constitucionalmente é o responsável pelo solo urbano, né? Mas, do ponto de vista das licenças que têm que ser dadas para a construção e da fiscalização efetiva, é o INEA. Então, essa omissão, essa falta de fiscalização, ela favoreceu, né, com que nós tivéssemos aí muitas mortes. O problema da Casa Popular, como é que está? Olha, esse é um caso de polícia. Né? Caso de polícia? É um caso de polícia, porque se nós fôssemos sérios mesmo, se nós tivéssemos um poder público sério mesmo, hoje nós teríamos muitas pessoas presas. Primeiro, a CPI avaliou, né, que a região precisaria de cerca de 14 mil imóveis só para acomodar as pessoas que sofreram durante aquele processo das chuvas, né, do dia 12 ali daquele processo. Ao final, o governo do estado fez uma subavaliação de que era necessário construir 5 mil. E hoje, objetivamente, apesar dos vários aportes financeiros que foram feitos pelo governo federal, dos aportes financeiros de doações, na Assembleia Legislativa, eu como deputado estadual, junto com outros parlamentares, votamos vários empréstimos que foram feitos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, a vários organismos internacionais, ao Banco do Brasil, vários empréstimos, todos feitos em função da construção, da tragédia e da construção. Se falava muito da construção das casas. E esse ano foi, né, para onde? Pois é. Então, hoje nós olhamos aqui e não tem uma casa entregue. Me parece que agora tem uma promessa de 50 e poucas casas em março, em Friburgo. 2 anos depois, quer dizer, muitas pessoas já voltaram, né, a morar, inclusive, nessas áreas de risco. E aí a pergunta que você faz, mas esse dinheiro foi para onde? Eu defendo, acho que foi um dos pontos importantes que a CPI enunciou, indicou, que seria a construção de uma auditoria que pudesse centralizar todos os recursos, né, dar visibilidade e transparência a todos os recursos que foram dirigidos à região, né, porque foram muitos milhões, só de empréstimos o governo do estado do Rio de Janeiro fez cerca de 2 bilhões de reais, fora vários aportes que foram mandados
né, pelo governo federal, dos próprios municípios. Então, nós precisaríamos ter algum tipo de organismo que centralizasse e que desse transparência a esses valores, para que a partir daí nós pudéssemos, então, ver aonde objetivamente eles foram colocados. O principal da sua visita a Teresópolis. A Constituição diz que eu preciso fiscalizar o poder público, as verbas públicas e a aplicação das políticas públicas na vida da população. Eu, desde a CPI que eu acompanho Teresópolis, hoje eu estou aqui no rádio falando, mas eu já estive aqui várias outras vezes, sem necessariamente, né, publicizar isso, e tenho um interesse... Mas é importante que os veículos de comunicação divulguem a sim, vida do parlamentar é que está exercendo o seu trabalho, ou seja, fiscalizar. Eu acho ótimo, para nós isso é muito importante realmente. Mas assim, o meu objetivo é esse, é fiscalizar. Meu objetivo é olhar, por exemplo, uma coisa que me deixa atônita são aquelas casas lá do bairro Fischer. Eu estive aqui com a CPI e já naquela época, inclusive o deputado Luiz Paulo, que era o presidente da CPI, ele é engenheiro, ele ficou apavorado quando ele chegou lá e viu a situação das casas do Fischer. E até hoje o Fischer está lá, as pessoas estão morando, elas podem cair dali a qualquer momento, elas podem morrer, as famílias podem, enfim, rolar ribanceira abaixo, e o poder público, mais tragédia, e o poder público anda como se nada estivesse acontecendo. Janira Rocha, a mensagem que a senhora deixaria aí para a população de Teresópolis, dessa visita que está fazendo hoje ao nosso município? Olha, é a mesma que eu deixo todas as vezes que eu venho aqui, enfim, todas as vezes que E é sempre um prazer em recebê-lo aqui. Isso, tá? Com certeza vou estar aqui mais vezes. A minha mensagem é, vamos nos organizar. Eu não acredito que uma sociedade que não seja organizada tenha capacidade de mudar os seus rumos. Eu acho que é muito importante votar, eleger representantes, mas infelizmente, eleger pessoas só não garante. Nós temos que eleger as pessoas e nós temos que fiscalizar o trabalho dessas pessoas. Então, é necessário fiscalizar o prefeito, os secretários, é necessário fiscalizar os parlamentares aqui da região, os deputados aqui da região, é necessário fiscalizar todos os deputados do Estado e cobrar, enfim, pressionar para que essas pessoas realmente trabalhem em prol da população, a serviço da população. Então, não tem como mudar a vida sem organização. Então, a sociedade civil tem que se organizar, os movimentos sociais, as mães que querem uma escola melhor para os seus filhos, né, as pessoas, os usuários da área da saúde precisam se organizar. Né, e eu trabalho muito com isso. Eu sou uma deputada que prezo muito estar junto dos setores da população que se organizam, porque aí, efetivamente, nós podemos mudar a vida. Sem organização não se muda a vida. E no mais, fé na luta do povo. Vamos com fé e vamos mudar a situação de Teresópolis e do nosso estado.